Me apresento agradecendo ao grande arquiteto do universo pelo dom da vida, por estar pela terceira vez nesta bonita capital. A última vez que aqui estive, há 10 anos atrás, hoje está bem mais bonita. Eu agradeço o convite que recebi para me fazer presente nesse evento. Se fosse nominar as pessoas, eu estaria cometendo alguma gafe, mas eu faço na pessoa do meu colega, meu amigo Evandro, e peço que a ele transmita aos demais o meu fraterno abraço e os meus sinceros agradecimentos. Ao meu conterrâneo mato-grossense Marcelo, que aqui está, com quem naveguei por quase 20 anos e navego até hoje, tratando do tema que abordaremos aqui, eu transmito aos nossos mato-grossenses o meu fraterno abraço. Eu preparei alguns slides que eu gostaria de compartilhar inicialmente com vocês, o fazendo da seguinte forma. A metodologia do que vamos tratar aqui, tentando imitar um pouco o Evandro, professor Evandro, ela está baseada na legislação do nosso país, na doutrina, nas teorias, principalmente na teoria do Edésio Fernandes e Mangabeira Unger. Eles falam da descentralização do poder e fortalecimento dos municípios para que possamos realizar um bom trabalho de regularização fundiária e de conhecimento também do nosso território. E essa teoria do Miguel Reale, que é a teoria tridimensional do direito, ela é focada no fato, na norma e nos valores, aplicada aos princípios da bioética e do biodireito. Princípios esses que estão também entrelaçados aos princípios dos direitos e respeito à pessoa humana. Aqui faço uma homenagem póstuma a uma manauense que acredito grande parte dos presentes conhecem ou a conheceu. É a desembargadora Marinildes. A desembargadora Marinildes, ela produziu essa obra fantástica, Relatório das Correições Extraordinárias nos Registros de Terras Rurais do Estado da Amazônia. Eu busquei nesse livro e no relatório da CPI da Ocupação de Terras Públicas da Amazônia, uma razão para conhecer de perto o que passa nos 9 estados da Amazônia, dentre eles o Mato Grosso, onde escolhi para viver. Eu sou mineiro de origem, fui para Rondônia e hoje estou no Mato Grosso. Então aprendi realmente através dessa leitura ou dessas leituras o que é realmente o registro e o cadastro territorial nesta região. Tem um hino que eu gostaria que fosse trazido ao conhecimento dos presentes, de autoria do Chico da Silva. O Chico da Silva, ele é pai de uma colega registradora aqui no Amazonas, que certamente estaria presente conosco aqui, a Silvana. O pai dela compôs o hino do notário e do registrador, que nós, notários e registradores, cantamos, e eu gostaria que ele fosse apresentado, tão somente para conhecimento, lembrando que no mês que vem estaremos aqui, o Instituto dos Registradores do Brasil, fazendo o primeiro encontro nacional dos registradores do Brasil. Eu estive vice-presidente do Instituto dos Registradores do Brasil e declinei da presidência
por razões várias, preferi estar como estou, como diretor de Relações Internacionais, uma atividade que eu já exercia há mais tempo, junto a diversas universidades na Espanha, na Itália, em Portugal, na Argentina e outros países. E achei por bem declinar da presidência, que é desafiadora. O presidente de então propunha renunciar para que eu assumisse, e eu preferi declinar. E também não tive interesse em disputar, porque outros candidatos poderiam também pretender. Mas isso eu trago como resposta à minha proposta de administração, que era prestigiar as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Acredito até que as outras regiões que são tão contempladas sentir-se-iam enciumadas por esse meu gesto. E, para minha alegria, a escolha já estava prevista para Manaus. E aqui estaremos no mês que vem, reunindo aí os registradores de todo o Brasil. Ok? É possível o hino? Tá. De qualquer forma, vamos falando até que surja a possibilidade. Tá? A geografia e a estatística. Nós sabemos que, no nosso país, o artigo 21, inciso 15 da Constituição, ainda não foi regulamentado. Nós não temos uma cartografia oficial no país. E não temos por falta da regulamentação deste artigo. Um doutrinador que reside hoje em Portugal, ele trata com propriedade desse tema. É o Luiz Antônio Ujeda. E, há algum tempo, nós debatíamos sobre esta necessidade. Lembrando que grande parte das cartografias que temos, elas são disputadas a palmo. Eu falo do meu estado, Mato Grosso, onde as pessoas guardam as 7 chaves, o que receberam do Marechal Rondon, assim dizem alguns engenheiros, outros, o Marcelo está aqui, é prova disso, o Juliano também, e o Intermate, o Instituto de Terras do Estado, diz que entre o que está contido no SIGEF e o que está na base de dados do Intermate, devemos obedecer o que está no Intermate. Lê do engano. Nós já contestamos essa manifestação do corregedor de então, corregedor geral, dizendo que a gestão das terras públicas é exclusiva do INCRA, e isso dispensa comentário, e que o SIGEF, ou a base do SIGEF, é que deve ser obedecida. E recomendei naquela oportunidade, quando o presidente da Associação dos Notários e Registradores naquele estado, que aquele provimento feito às pressas, ele fosse revogado. E assim aconteceu, naturalmente justificando dessa forma. A implantação do órgão nacional de registro, do qual estou conselheiro, representando o Mato Grosso. Esse órgão foi criado em 2020, através de uma eleição entre os possíveis candidatos, foi por aclamação dessa vez, e coube ao colega Flausilino, de São Paulo, do primeiro registro, ser o nosso primeiro presidente. Nós somos 27 conselheiros e, naquela oportunidade, fomos eleitos juntamente com ele, e agora, na última eleição, o Juan Pablo, do Mato Grosso do Sul, havia uma disputa entre 2 candidatos de Minas e São Paulo, reinando sempre aquela disputa do café com leite. Nós conseguimos fazer com que isso desaparecesse e elegemos por aclamação também um candidato do Mato Grosso do Sul, Juan Pablo, que vem desenvolvendo um bom trabalho, objetivando a implantação definitiva do registro eletrônico no país. Esse é o sonho de todos nós, registradores, e também de toda a população que depende do registro de imóveis, em poder obter toda aquela informação e documentos, certidões, de onde ele estiver. Muitas dessas operações já são possíveis no ONR. Várias foram as centrais eletrônicas estaduais que
deram suporte, num primeiro instante, à implantação dessa nacional. Algumas ainda estão em funcionamento, dentre elas a de Mato Grosso, que é a SEI Anoreg Mato Grosso, assim como Tocantins, Maranhão, o Rio Grande do Norte está desativando por determinação do Conselho Nacional de Justiça, que, atendendo reclamos de juízes auxiliares do CNJ, todos paulistanos, né, de que deveria prevalecer só aquela central nacional que foi imposta pela Arisp de São Paulo, com um passivo de 200 funcionários. Com isso, jogou-se por terra todo o trabalho que estava e que continua sendo feito pelas centrais estaduais, principalmente a nossa, de Mato Grosso, que muito bem atende às necessidades dos usuários. O ONR ele foi idealizado pela Lei 13.465. Essa lei é fruto da medida provisória 759 do grupo de trabalho que elaborou. Estava o Renato Góes, eu e alguns outros colegas de outras atividades. Eu representando o IRIB, o Renato como advogado e consultor lá estava. A implementação do ONR, conforme disse, se deu em 2020. E de lá para cá, as questões estão sendo desenvolvidas. Espera-se que, dentro de um curto espaço de tempo, nós tenhamos todos esses interesses, né, relacionados ao registro de imóveis do Brasil atendidos, com a ressalva de que isso será possível quando tivermos digitalizadas todas as matrículas do país. Isso pode-se parecer impossível, mas esse trabalho está sendo desenvolvido. E a partir dos pequenos municípios, notadamente onde se busca também fazer a restauração daqueles livros antigos, muitos deles colocados em sacos plásticos, para que sejam restaurados, para depois serem digitalizados. Hoje ainda respondi a um colega aí, falando desse trabalho que cabe ao ONR. Da nossa receita bruta, nós repassamos 0,8% para a efetivação de todo esse trabalho. Hoje tem um volume razoável de reais, né, que certamente, bem aplicados, nós conseguiríamos avançar bastante. A disponibilidade das questões de gratuidade. Nós sabemos aí da dificuldade que hoje vivemos em relação à REURB S, e por uma razão simples. Todos ganham, menos o registrador de imóveis. Ele tem que parar todo o seu serviço do cartório e colocar à disposição da REURB S, né, os seus funcionários para que sejam realizados, sob pena de ser inseridos em processos administrativos. Nós temos colegas, dentre eles um da Bahia, que está sendo administrativamente punido porque efetivou a abertura de matrículas sobrepostas, 2 matrículas, em um processo de regularização fundiária pelo Social S. Bastava que se cancelasse uma daquelas matrículas e estaria resolvido. Ele está 1 ano afastado do cartório por esta razão. Então, isso nos entristece, porque nós, os registradores, e aí não estou a defender só os registradores, colocamos como os vilões de toda essa história, no passado e no presente, em proceder aquilo que outros fazem com outra finalidade. Nós cumprimos aí a nossa função social, mas reclamamos a regulamentação do artigo 73, que nós fizemos inserir lá na medida provisória, de que deveria haver um fundo de compensação para que esse trabalho fosse realizado. A nossa parte está sendo feita, mas essa reclamação nós temos feito junto à Corregedoria de Justiça dos Estados, onde ainda não existe este fundo de participação. É atribuição do Estado,
da unidade federativa assim proceder. Nós, no Mato Grosso, ainda não temos. Alguns colegas têm impetrado mandado de segurança, inclusive, para não cumprir essa determinação da REURB-S com essa alegação de protocolar os documentos e aguardar a regulamentação para que assim exista. Claro que não é um desafio, mas é uma forma de forçar o Legislativo e o Poder Executivo também a tomarem as suas providências. Em muitos casos, os títulos são expedidos de uma maneira abrupta, assim como foi acontecer na Bahia, e punindo, inclusive, um dos colegas, e no cenário aparece realmente os políticos, e aí não vai nenhuma crítica aos políticos, de que aquele trabalho foi todo elaborado por ele. Lê do engano. Quem realmente trabalhou e trabalha no início, meio e fim da regularização fundiária, e a específica é o registrador de imóveis. O Sinter, nós estamos aí a falar do Sinter em outra oportunidade, ele integra o cadastro de todos os imóveis do país, ou deveria, através do seu cadastro multifinalitário, assim acontecer. Criou-se o CIB, né, Cadastro de Imóveis do Brasil, que a passos lentos vem também sendo inserido no contexto das matrículas dos imóveis, notadamente aquelas matrículas já abertas. Entidades registral. Assim como acontece em outras atividades, nós temos várias instituições que representam o registro de imóveis. O IRIB, ele surgiu como um instituto de pesquisa e de produção acadêmica. A ele estamos filiados desde 97, quando fui para Rondônia e lá assumi o cartório do registro de imóveis. O CORE, que hoje apelidaram de RIB, né, porque o estatuto diz CORE, é o Colégio Registral Imobiliário, ele atua com os projetos do Legislativo e também na execução de tarefas que exigem edição de provimentos e outras coisas mais. Então, ele é mais um colégio de execução das tarefas que são a ele atribuídas. E o ONR é esse órgão institucional que anteriormente falamos e que foi criado especificamente para implantar o serviço eletrônico de registro de imóveis, que está em fase bem adiantada. A brincadeira que se faz com tanta representatividade é de que temos o IRIB, o RIB, o QIB, não existe ainda o QIB, né? Seria aí uma brincadeira que alguns colegas fazem, até para mostrar que não haveria necessidade de tanta instituição, bastaria uma delas e dentro delas ser inserido as demais. Há uma confusão muito grande quando se fala nesse tema. Quem representa quem? Se chegamos aí aos tribunais ou em algum lugar, a pergunta é: a Noreg representa o quê? A Noreg é o nosso guarda-chuva, vamos assim dizer. Na Noreg, todas as outras especialidades estão inseridas. É o registro civil das pessoas naturais, o registro civil das pessoas jurídicas, Opa! Alô? Perfeito. Posso seguir? Tá. Hoje eu vi a leitura da Carta de Lima. Se nós formos enumerar o tanto de cartas que são escritas, né? Muitas delas eu não estou aqui a criticar, mas que são escritas e ficam na moldura ou ficam arquivadas em algum lugar, né? Esta é uma que
tivemos a oportunidade de participar em Lima, no ano 2022. Foi um encontro onde se buscou falar da digitalização dos títulos arquivados nos cartórios. Um encontro muito bonito, a carta foi assinada por vários países da América do Sul, Central, e assim como ela, outras surgiram. Tivemos carta de Cuiabá em 2013 e outras mais. O que se busca realmente com as cartas é dar visibilidade e dar dinamismo ao que se pretende. Mas nem sempre aquelas pessoas que firmam a carta, eles têm legitimidade para fazê-lo ou de promover a execução delas. Essa crítica eu faço buscando justamente fazer com que o que nela está escrito e aqueles que legitimidade tiverem para fazer com que o que nela está escrito seja cumprido, levando-se em conta a mutação das administrações. Hoje eu estou conselheiro, amanhã não mais. Então, essa questão ela merece ser tratada assim com muito carinho, para que a aplicação do que nela está contido seja contínua. Hoje nós temos a questão do cadastro fundiário do país. Sabemos que a malha fundiária do país, ela é toda, como que eu posso dizer, toda furada no popular, né? Vamos colocar a palavra certa. São vários cadastros, né? Ok? Pediram então, vamos lá, o hino, por favor. Notários e registradores do Brasil, honra e glória pros notários e registradores do Brasil, patriotas imbuídos da missão de lavrar, de proteger e resguardar a história oficial de uma nação, de um povo valoroso, aguerrido e sem mal. Um país pra nossa gente se orgulhar, com justiça social nós queremos construir, mantendo e regulando a segurança em sociedade, um direito justo e ideal. Somos uma força poderosa escrita em livros e pendões, interligando todos os rincões desse país, uma força motriz sublime a se espraiar por entre montanhas, selvas e rios. Somos os cartórios do Brasil. Vim de bravura, com fé e devoção, lutemos pela paz, enquanto cidadão, união, pela nossa pátria mãe. Viva a história gloriosa não sei se a Silvânia está presente. Silvana é o pai da Silvana, o Chico da Silva, que compôs essa música, e ele é aqui de Manaus, né? Para o nosso orgulho, como notário, como registrador, nós rendemos essa homenagem à colega Silvana, aqui de Manaus. Mas voltando então, o cadastro territorial fundiário, ele, na verdade, vem sendo tratado de várias formas. Buscamos aí essa coordenação entre cadastro e registro. Isso até alguns anos não era bem visto. A maioria dos colegas registradores
e a Cleidmar, ontem nós conversávamos sobre isso, pensava da seguinte forma: cadastro é coisa do Executivo, registro jurídico é do Poder Judiciário. Então, cada um que cuide do seu e não vamos avançar nisso aí. Lê do engano, a luta foi grande para que o IRIB e o INCRA, eles fizessem algumas parcerias, reconhecendo que o cadastro deveria incidir sobre o imóvel matriculado, ou seja, para cada imóvel uma matrícula, para cada matrícula um imóvel. E a partir desse instante, nós avançamos muito, está aí o Marcelo, o Julián, ao longo dos 20 anos de nossa convivência. Não foi fácil essa aproximação. Sentar à mesma mesa o INCRA, o Intermate, a SEMA, o registrador de imóveis, o advogado, o Ministério Público, mas conseguimos. No Mato Grosso nós temos a CAF, Comissão de Assuntos Fundiários e de Registros Públicos, que busca fazer essa aproximação. E isso vem sendo desenvolvido em outros estados, com várias instituições, sempre apoiadas pelo Poder Judiciário, até para dar uma maior credibilidade ao que se busca fazer. Hoje vemos o que se faz aqui com o Instituto da Amazônia Legal, que o Mozarildo Cavalcante, senador de Roraima, preferia chamar de Amazônia Brasileira, porque a pergunta é: onde está a Amazônia ilegal, né? Então, realmente tem até sentido. A Amazônia brasileira ficaria até mais bonito. Mas, então, nessa linha, nós estamos aí avançando. Grilagem. Hoje se falou em grilagem, se falou em muita coisa. O professor Paraguaçu Helleres, um famoso agrimensor, né? Não topógrafo, não é isso? Tá? Ele é do Pará, já está com seus quase 90 anos. E ele, no livro dele, ele diz que a maior grilagem que já aconteceu no nosso país foi essas 370 léguas, né? Que até então eram 100 léguas a oeste de Cabo Verde. E nós tivemos um aumento no nosso território de 270%, né? Com as entradas e bandeiras. Então, a situação chegou-se a esse ponto. Então, essa foi realmente a grilagem número 1 que já aconteceu no país. 270%. É um avanço considerável, né? Muito mais do que aqueles 5%, aqueles 10% que a gente, às vezes, costumava tolerar, conforme diz lá o Código Civil. Mas aí nós temos tratado desse assunto. O microfone está aí, o outro. Por favor. Olha aí, tá vendo? Se pudesse pegar, ia me pegar, hein? Tá? Alô? Então vamos lá. O relatório da CPI da ocupação de terras públicas foi a motivação dos nossos primeiros estudos sobre esse tema. As pesquisas acadêmicas que tivemos e temos a oportunidade de participar, sempre coordenada pelo professor Bárcia Reidon, que é da Universidade de Campinas, né? As políticas públicas em dados reais, informalidade precursora do fracionamento do solo irregular do país. Tem um professor, a dissertação de mestrado dele foi sobre essa figura, né? Da jurimetria, que nada mais é do que conhecer a realidade é o primeiro passo para transformá-la. O Marcelo Guedes, ele prega isso aí, mostrando justamente aquilo que outro mestrando, esse do Paraná, ele fala das políticas públicas que até hoje são desenvolvidas no nosso país, sempre fundamentadas em dados irreais. E essa informalidade, ela avança a toda hora. Hoje, na palestra do Evandro, ele falava sobre o tapete, né? Grande parte das questões que nós deveríamos enfrentar, a gente joga para debaixo do tapete. Vamos falar um pouco sobre alguma delas, também a pedido dele, e a começar pelas estradas públicas, municipais, estaduais, federais, os rios. Então, toda essa figura, ou todo esse espaço,
ele é jogado para debaixo do tapete. São propriedades privadas que o Estado não cumpre a parte dele, ou seja, ele tem decretos para promover a desapropriação ou receber em doação essas áreas, e ele, assim como acontece no direito civil, acontece um verdadeiro esbulho possessório, né? Aí, quando se fala, as terras públicas não são usucapíveis, tá? O artigo da Constituição assim preceitua. A súmula do Supremo Tribunal Federal também. Os bens públicos não são usucapíveis. Mas quais os bens públicos? Essa súmula ela é de 1963, quando o Brasil vivia uma pré-ditadura militar. Ministros eram afastados, né, naquela época. Hoje não mais. Naquela época ele afastava, outros, em solidariedade àqueles, pediam também para sair. E nesse emaranhado de ordenamento jurídico é que se criou essa súmula. E a situação mais cômoda para o magistrado, para o advogado, para o membro do Ministério Público ou qualquer operador do direito é buscar valer-se da súmula 340 do STF. E não é só a súmula 340 do STF. Se buscarmos as mais de 600 súmulas do Supremo Tribunal Federal, a gente vai ver que quase todas estão demodé, ou seja, elas já não têm razão de existir, notadamente em face da função social da propriedade, da posse e da terra. Se nós cumprirmos o que está escrito na Constituição Democrática Cidadã, também da relatoria de um outro amazonense, o Bernardo Cabral, né, que tão bem trabalhou como relator na Constituição da República, estamos a falar de muita gente aqui de Manaus, que tiveram realmente participação ativa em todo esse cenário político, nacional e jurídico. Então, voltando aí na súmula, é um exemplo. Outras tantas súmulas têm a mesma origem. Elas foram elaboradas há muitos anos, elas permanecem como estão, ninguém ousou buscar o seu cancelamento, e todas as decisões são fundamentadas nela e em outras mais, sem adentrar em pormenores, porque se avançássemos numa interpretação atual, com a base na Constituição e nos princípios que regem a Constituição, todas elas já estariam caídas. Sabemos que os bens públicos, eles têm uma classificação. São os bens públicos de uso dominical, né? Os bens públicos de uso comum do povo e o bem público de uso especial. Cada um tem a sua peculiaridade. A minha tese doutoral é sobre a usucapibilidade das terras devolutas, certo? E sou orientador de tese do desembargador Eupídio Donizete, que defende a usucapibilidade de bens públicos dominicais. É o Estado proprietário de determinado bem, que não faz o uso devido daquele bem, o particular dele faz o uso e, com certeza, a nível de primeira instância e segunda, são ações reivindicatórias julgadas favoráveis ao Estado brasileiro. Mas, no Superior Tribunal, a quarta turma e outras turmas já acenam em sentido contrário. A usucapião é possível. Temos um exemplo prático, isso em um livro da minha autoria, terceira edição, onde, como procurador-geral adjunto do município de Governador Valadares, cidade o que hoje com os 300 mil habitantes, o prefeito pediu que ajuizássemos uma ação reivindicatória sobre uma área ocupada há mais de 30 anos por família que ali criaram seus filhos e consideravam como sendo sua. Essa projetada rua, ela já era patrimônio desse casal, com filhos e tudo. Em primeira instância foi julgado procedente a ação, o tribunal confirmou, e no Superior Tribunal a usucapião foi reconhecida a favor dessa família. Como advogado, atuei também em outra mais ou menos parecida, construção à margem da rodovia de Governador Valadares a Belo Horizonte, onde também engenheiros construíram casas,
construíram campo de futebol, igrejas e outras coisas mais. Ali criou também família e tudo mais. E o Estado de Minas Gerais pediu que fosse ajuizada a ação para que aquelas pessoas desocupassem aquela área, também depois de 30 anos ou mais. Em primeira instância, julgada procedente, o tribunal confirmou e o superior determinou que aquelas famílias ali permanecessem com direito a uso campeão. E a mais recente que eu devo inserir na 4ª edição do livro vem de Vilhena, recente, envolvendo inclusive questões relacionadas ao INCRA. São aqueles títulos expedidos, as pessoas ocuparam ao longo de alguns anos, venderam as suas partes, né? Alguns não tinham ainda a condição resolutiva resolvida, e hoje um juiz de Vilhena deu a sentença, hoje, esses dias, né? Entendendo da possibilidade da uso campeão. E assim, atas notariais foram feitas já num procedimento de uso campeão extrajudicial. Tem 9 procedimentos desse em andamento em Rondônia. Pelo fato de ser simpatizante dessa tese, sou consultado de vez em quando para, assim, acompanhar, e tenho sentido que, se o Estado brasileiro não fizer a parte dele, em que pese, né, o trabalho dos abnegados servidores, e aí eu destaco, né, estão aqui vários deles, com quem eu convivo e respeito, mas a gente sabe que a instituição dotada de pouco recurso, não há nenhum repasse para que ela se modernize, e nem também outros entes que estão aliados a ela, assim como a SPU e todos os outros. Já tivemos a oportunidade de ver a deficiência, digamos, estrutural de tudo isso. Relembrando que abnegados servidores estão aí fazendo a sua parte da maneira que podem, mas o impossível não é possível. E assim, se não houver uma situação urgente para que esse estado de coisa modifique, sentenças de grande parte de juízes em áreas de desapropriações, aí, eles têm dado uma certa prioridade à posse, à valorização da posse. Às vezes brincam comigo, você é o único registrador que defende a posse sobre a propriedade. Então, se a posse é mansa, pacífica, ela deve ser preservada. Eu, ainda menino, 18 anos, atuei na Rural Minas, Fundação Rural Mineira, na expedição de títulos de legitimação de posse. E, naquela época, a Rural Minas fazia contratos de arrendamento com as pessoas que lá ocupavam, ou outros contratos de concessão de direito real de uso daquela terra, e buscavam legitimar aqueles que sobre ela estivessem, mas em um tempo menor. Certo é que na região que eu vivi, no leste de Minas Gerais, isso nos anos 70, todas aquelas áreas estavam com a situação regularizada, com títulos de legitimação de posse, ou títulos próprios de domínio daquele imóvel. Eu estou a falar sobre isso, sobre esse estado de coisa que ainda reina em nosso país, e se não houver coragem, e aí vamos lá no princípio da coragem, as coisas não vão andar, né? Muito se fala, agora vem aí a ratificação de títulos em região de fronteira, em áreas de fronteira. Tem um deputado que faz um pedido para que a prorrogação do prazo se dê por 50 anos. E eu acho que ele deveria colocar mais um pouco, 100 anos, 200 anos. A Espanha, para regularizar a situação dela, levou 200 anos ou mais. Então, a gente vê que nós estamos diante de um quadro que, se nós não mexermos e esquecermos essas súmulas arcaicas que estão aí, e estudar sobre elas, pegar a origem da súmula, como que ela foi, entre aspas, fabricada, e trazê-la para o dia de hoje, modernizá-las, né? Nós não vamos avançar. Estamos aí, então, com as finalidades do cadastro. Aí vamos lá na Argentina agora. Esse nosso amigo Sebastião Sabeni já esteve no Brasil a nosso convite, e ele trata dessa questão territorial, classificando com a finalidade, né, física, conhecer a composição do território, a finalidade econômica, conhecer a riqueza da terra, por cálculo do tributo. Sabemos que a maioria dos cadastros, eles são feitos com fins arrecadatórios, notadamente agora, né, com o Fernando, nós temos aí um pensamento de que a finalidade é arrecadar
e nada mais. E conhecer o território fica para depois. A correlação do registro, conhecendo a dominalidade, é esta a razão maior do que nós estamos a falar. É ter aí um cadastro perfeito, multifinalitário, que atenda a várias camadas e que seja real. E que as políticas públicas não se fundamentem em dados irreais que são disponibilizados a toda hora, inclusive por setores ligados ao poder público. É o caso do IBGE, retratado aí pelo nosso colega pela manhã. Direito registral. Esse congresso, nós tivemos a oportunidade de participar, e o cadastro sempre foi na agenda do evento, sempre teve o cadastro territorial e o registro jurídico como peças importantes. Os serviços à sociedade, eles são instituições que prestam importante serviço no âmbito das funções. O identificador único, recomenda-se ter um identificador único para cada imóvel ou parcela. A coordenação, é aconselhável a coordenação entre registro e cadastro. E isso é interessante. A interconexão, creio que jamais acontecerá, mas a coordenação, sim. Esse conhecer o que passa aqui e lá. Isso é importante para evitar sobreposição ou duplicidade de cobrança e também de titulação. Desafios da regularização fundiária, né? Esses dados, eles estão aí. A CPI de ocupação de terra pública da Amazônia, lá na sua página 549, constatou que 1/6 das terras do Brasil são terras de ninguém. O ministro Gilmar Mendes, em um determinado debate sobre questão de regularização na Amazônia, ele teceu comentário sobre isso. Terras que, na palavra do meu amigo Tiago Marra, são indiscriminadas, né? Tem as terras discriminadas, que vamos falar rapidamente depois, e as indiscriminadas. Então, essas terras de ninguém estão aí ocupadas por pessoas que estão produzindo. No Mato Grosso, nós temos lá proprietários com 10 mil hectares, e eles ocupam 15 mil ou mais, às vezes a posse. O Estado do Mato Grosso não tem conhecimento dessa área, né? E ele, às vezes, por medo de perdê-la, ele não vai ao Intermate para dizer que está ocupando aquela área, né? Caberia ao Intermate ter aí um banco de dados confiável que pudesse reivindicá-las, né? Governança de terras. Esse trabalho foi produzido lá pela Organização das Nações Unidas e teve a participação do INCRA, muito grande do INCRA na época. O professor Basser Reydon, ele coordenou, tem artigo da nossa autoria nesse trabalho, e ele pode ser adquirido, né, de maneira gratuita aí pelo link que ali está, né? Houve, no período de 4 a 6 de julho, no auditório do INCRA, em Brasília, um encontro com representantes de várias instituições ligadas à questão fundiária. E o conteúdo foi Teoria da Governança, Desenvolvimento e Diretriz Voluntária, da FAO. Esse livro é fruto desse encontro que lá estivemos, participando de maneira ativa. A boa governança, a débil governança, isso aí são questões que foram constatadas nos nossos debates, que durou uma semana, com o Exército, a SPU, o INCRA, a Receita Federal, o Ministério Público Federal, e lá estávamos representando o IRIB. Boa governança, o reconhecimento legal de todos os direitos, a proteção dos direitos da propriedade, a transparência, a resolução eficiente dos conflitos, né? Hoje, essa Comissão de Assuntos Fundiários busca resolver isso. No nosso caso, do Mato Grosso, tanto assuntos que não são conflitantes, assim como aqueles conflitantes. A débil governança, informações desatualizadas, inexistentes, corrupção nos processos de regularização, falta de coordenação institucional, concentração fundiária excessiva, conflitos territoriais. Eu não estou dizendo isso aí, é o que concluiu nesse debate, onde todos esses entes estavam a participar.
E consta... Tá. Ajuda a memória do subitem também. Ah, sim, estão aí os entes que participaram, né? O INCRA, CNBio, INCRA, SPU, FAO do Brasil, FUNAI, IBAMA, Exército Brasileiro, Receita Federal e outros tantos. Foi fantástico esse encontro naquela época. Aqui estamos com o meu cartógrafo, isso é lá no meu cartório, certo? O Almir Azevedo é um colega que ajudou-me no desenvolvimento de um projeto Conheça o Município a partir do registro de imóveis. Eu tenho praticamente 100% das matrículas georreferenciadas com as averbações, com as respectivas averbações. E também dos imóveis urbanos. Hoje, nenhum loteamento, nenhum desmembramento se faz sem o georreferenciamento. Não tem um órgão para certificá-lo, mas a exigência está fundamentada na Lei 13.465 e também na ABNT respectiva. O Renato Góes esteve conosco, ministrando curso, inclusive, sobre REURB, e lá esteve vendo de perto esse nosso trabalho. O meu sonho era que esse projeto ele fosse implantado no Estado. E presidente não manda nada. Eu estava na presidência da Noreg, tentei implantá-lo através de provimento no Estado, e a maioria dos meus colegas disseram não, porque ia dar muito trabalho para eles tinham que digitalizar tudo, tinham que fazer tudo, e simplesmente me deixaram falando sozinho. A verdade é essa. Eu estou falando em Mato Grosso, e no país pior ainda, né? Alguns colegas aderiram com projetos pilotos em alguns municípios, onde a situação está mais ou menos consolidada. Mas a maioria, pouco ou nenhum interesse tiveram ou tem, essa é a verdade. Nós vemos aí, e aí eu cortando a própria carne, com vários eventos de premiação, de qualidade total e mais não sei o que tem, e isso me leva a pensar o seguinte: por que não dedicar essas premiações, né, a uma regularização efetiva, né, do cadastro e do registro imobiliário no país? É uma crítica que faço, não de maneira escondida, né, mas abertamente. Cadastro, registro e transformação, né? O Sistema Nacional de Gestão, o SINTER, está aí, batendo as portas. Essa integração, a busca, né, do cadastro finalitário, multifinalitário, é exemplo do livro 2RG, né, que reúne todos os dados do imóvel, e esse fluxo de dados. Um colega de Querência do Norte, no Mato Grosso, ousou fazer com que todo o cadastro do município ficasse interconectado ao cartório, né? Ele disse que foi um trabalho acima da média, do próprio bolso. Pouco tempo depois, a bagunça generalizada na prefeitura, com a mudança de administração, ele jogou por terra todo esse projeto. Alguma coisa que parecia modelo para o país, acabou se perdendo em razão da mutação administrativa, né? O novo prefeito não quis continuar aquele trabalho. E com isso os desmembramentos, remembramento, voltaram tudo a estaca zero no popular, né? Estou aqui a colocar como é que é difícil trabalhar quando não se tem unidade. Aqui estamos aí com as informações do SINTER, são dados que a gente colhe de outras exposições. Esse fluxo de informações, que deve ser permanente, tem que ter um funcionário permanente, né, para fazer essas mutações. Nem sempre há disposição de alguns colegas para assim proceder. Diagnóstico, planejamento e execução. Isso também parte de trabalho que fizemos num comitê multipartes para a governança de terra, também com esse pessoal todo aí. E isso através de uma coordenação lá pela Unicamp, do professor Bastia Reidon. A cada ano temos aí um congresso internacional sobre governança de terra. E são tratados esses assuntos. E sempre é produzida uma carta também. Problema, dificuldades municipais. Os municípios têm dificuldade de implantar um sistema de informação.
a fragmentação de dados para compor um mapa geral, a falta de integração, a ausência de cadastro territorial integrado, pacificação social, né? Aí vem o Doing Business, né, de 2000, falando da nossa classificação no ranking mundial aí, relacionado à governança de terra, né? Nós estávamos lá no 105º lugar, né? Reduzimos um pouco, mas continua ainda a situação bem complexa, né? O valor, eles reclamam do valor do registro, que ele agrega em razão da segurança jurídica. Sabemos que cada estado tem o seu regimento de custas. E a disparidade entre o que se cobra, por exemplo, aqui no Amazonas e lá em Mato Grosso é grande. O que se cobra, às vezes, no Mato Grosso do Sul e no nosso Mato Grosso é grande também. Então, tudo isso traz problemas sérios para que a pessoa que não tem uma receita razoável, ele tenha a condição de também documentar o seu imóvel. Sem contar no ITBI, no ITCD, Imposto Causa-Mortes, né, que chega a 8% em alguns estados, torna-se quase impossível você buscar a regularização. Prefere, às vezes, ficar na informalidade. A meta do Conselho Nacional de Justiça, a meta 19, ela é determinar e fiscalizar o cumprimento do artigo 171, parágrafo 1º, encerrando as transcrições e a consequente abertura de matrículas de imóveis. Aproximadamente 50% dos imóveis do país não tem matrículas ou tem transcrições tão somente. Então, essa transposição para a matrícula e para o registro eletrônico, com certeza, se não houver um trabalho maior de todas as instituições, pressionando o ONR para que isso aconteça, e também os outros órgãos que estão ligados aos cartórios do registro e de notas, nós dificilmente vamos chegar ao final desse século, né, com tudo isso resolvido. E isso é prejuízo para todos nós. Execução, esse aqui é um projeto inteligente. Nós tivemos a presença do Cadastre da Holanda, nos apoiando num projeto de regularização de 54 imóveis no distrito de Joaquim do Bosch, lá em Tangará da Serra. Tangará é uma cidade próxima a Campo Novo. As áreas, a característica da área, né? Área de posse mansa, pacífica e ininterrupta, perímetros bem definidos, ausência de conflitos, 60 propriedades de até 40 hectares, comunidade consolidada, 30 anos de ocupação ali. Alguns já tinham conseguido a usucapião judicial, e nós queríamos fazer com que a usucapião extrajudicial fosse implantada. Conseguimos ata notarial, a medição das propriedades com aparelhos da Holanda, apoiados pela Unicamp, com assistência de um geomensor, a fim de que cada parceleiro acompanhasse a medição da sua parcela e já também anuísse. Foi fantástico o trabalho. Em 120 dias tivemos a conclusão de tudo isso aí. A Procuradoria do Estado foi ouvida. Ela levou 4 anos para dar um parecer contrário, certo? Contrário. Aí levamos para a Corregedoria, porque era impossível uma Procuradoria do Estado levar 4 anos para poder dar um parecer, naquele caso, e contrário. A Corregedoria entendeu que era desnecessária a presença da Procuradoria, porque aquela área era uma área oriunda, né, do INCRA, titulada com matrícula, e considerando ser uma área com matrícula, desnecessário o Estado manifestar. Então, olha, 4 anos para você conseguir chegar a um final, e com um procurador, Alexandre, né, que é o cara, certo? Nesse caso, dar um parecer contrário, que prontamente foi
levado ao debate lá na Corregedoria e foi entendido que desnecessário aquele parecer dele, que foi julgado no lixo. Isso para mostrar que, enquanto alguns querem regularizar ou organizar o que o Estado não organiza, há o próprio Estado a tentar desconstituir isso aí. Estou falando de caso concreto acontecido lá em Mato Grosso. 2025, eu falava com a Cleidmar sobre essa questão a partir de 2000, o Sistema de Gestão Fundiária, o SIGEF, passa a contar com a importante atualização, a integração automática de dados da Receita para a obtenção de dados de identificação de detentores. Eu não tenho acompanhado isso, Cleidmar. Como é que anda? Tem algum avanço nessa parceria agora? Já foi, né? Então é real. Isso aí eu obtive de um site, né, e trouxe só mesmo para conhecimento daqueles que ainda não o viram. Aqui temos o georreferenciamento e certificação do INCRA em terras indígenas. Ali estamos aí, ó. Vocês conhecem algum daqueles personagens ali junto aos índios, né? Está lá o Tiago Marra, que participou, o pessoal da Holanda participando, né? O professor Basser aí, comigo. E ali nós tivemos a oportunidade de conhecer de perto o que os paricis, são os índios lá da minha cidade, eles fazem. Hoje eles plantam em mais de 20 mil hectares de soja. E grande parte deles são médicos, agrimensores também, tem vários agrimensores, tem professores, né, e são os próprios a plantarem. Antigamente plantavam em nome de agricultores, outros que forneciam a semente, máquinas e tal. Hoje eles têm uma associação e, em nome próprio da associação, eles já fazem, inclusive, CPRs, né? E tem a rentabilidade distribuída entre as tribos. Então, aí estamos diante desse quadro de registro de terras indígenas. Fizemos um manual que foi disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, objetivando fazer com que todas as glebas indígenas elas tivessem matrícula própria e que também fossem georreferenciadas. E isso baseava-se no provimento 70 do CNJ. Esse trabalho avançou e, em 2023, com a derrubada do marco temporal, ainda ficou pendente muita coisa que já estava em estágio bem adiantado. A Rosa Weber, na saída, disse que não valia o que estava na Constituição e, assim, a situação está ainda pendente de julgamento. O Congresso Nacional atribui a ele a competência para determinar essa questão e certo é que vamos enfrentando esses problemas que são criados pelo próprio Estado. E nós outros acompanhando, né, de camarote. Publicação da posse, ontem falavam sobre isso. Esse trabalho, ele foi desenvolvido por um mestrando, Erlanderson, ele é do Paraná, indicado que fui pela conselheira Maria Tereza, participei da banca de avaliação dele. E ele fala justamente da política pública fundamentada em dados irreais. E traz justamente essa situação. O fato posse deve ser descoberto e levado ao conhecimento das autoridades públicas, com brevidade, apenas com uma imagem clara e atual da realidade possível, implantar políticas públicas eficazes. O reconhecimento à posse é um fato que altera a nossa realidade e possui força transformadora enraizada em modelos culturais. Isso, a fonte está aí na dissertação de mestrado dele, que vale a pena conhecer, onde ele valoriza a posse e demonstra que, com o conhecimento da posse, o governo brasileiro ele passará a ter noção do que é propriedade privada, do que é posse. Tá? E nessa posse nós estamos aí. E nessa posse nós estamos aí a sentir o seguinte: fala-se nas terras
devolutas, né? E aqui nós vamos só refletir, não vamos avançar muito, porque o tema ele é árido. Tem um deputado de Rondônia, Lúcio Moschini, ele tem um projeto de lei que busca regulamentar o artigo 20 da Constituição e outros artigos que diz respeito sobre terras devolutas. São terras devolutas, aí vem aquela relação, né, prevista na Constituição. E as outras, né, nada comentam sobre isso. A Lei 601, de 1850, diz que o que não é privado é público, né? Aí eu compartilhei com alguns dos colegas o que o Chicó e o João Grilo diz lá no Alto da Compadecida, né? É porque é assim porque é, né? Então, não há uma clareza numa situação dessa. Não se adquire direito de propriedade por exclusão ou por omissão, que é o que está lá na Lei 601, de 1850. Quando você tem um bem público, o destaque dele para o privado prescinde de um título, né? O mesmo deveria acontecer do privado para o público também, porque quem não registra não é dono, está inserido lá no Código Civil, na Lei dos Registros Públicos, ele não diz que é só o particular que tem que cumprir aquilo ali. Então, nessa questão, é importante ressaltar isso aí. Então, se temos as terras discriminadas e destinadas, e elas estão com matrícula própria e tudo, é uma coisa. Agora tem aquelas indiscriminadas, nas palavras do meu amigo Tiago Marra, né? Aquelas que são terras de ninguém, são terras que estão ocupadas por alguém, produzindo, e essas terras, sim, são passíveis de uso capião, no entender da doutrina e da jurisprudência, hoje da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Não basta o Estado dizer que é dono, ele tem que provar que é dono, ele tem que ter uma matrícula própria daquilo ali. Tá? Essas questões, elas são bastante polêmicas, porque as pessoas vão buscar lá na súmula 340, aquela que nós falávamos ainda. Está escrito lá, diz que os bens públicos não são usucapíveis, mas não adentram em pormenores do que é o bem público, dentro daquela classificação que já falávamos, né? Bem público de uso comum do povo, bem público dominical, que é uma espécie de bem privado do poder público, e dos bens de uso especial, são aqueles destinados às moradas e aos tribunais. Aí estamos aí diante do cartório Rui Barbosa. O Renato já foi hóspede aí por um dia, né? Quase recebeu o título de cidadão camponovense, né? Se demorasse mais um pouco, eu sairia. Tá. Então, as consequências da desjudicialização, falávamos ainda do primeiro processo aí de desjudicialização através da uso capião, outros tantos já aconteciam, né? No inventário, agora na adjudicação compulsória e na execução fiscal, e tem muitos outros aí que estão chegando. Há um desembargador de São Paulo que diz que o Poder Judiciário ainda desvencilhará de determinados processos que a ele competia tão somente, hoje, não só ao Judiciário, mas sim ao extrajudiciário, que faz com maestria e com muita segurança. Resultados já alcançados, né, de toda essa nossa fala, dados do levantamento das ações proativas do Fundo Municipal de Regularização, agilização da regularização do núcleo urbano, do distrito de Marechal Rondon. Esse é um distrito, o único distrito regularizado lá do meu município. Tem um outro distrito que esse é fantástico, eu acredito que aqui no Amazonas tem demais. É uma área que tem uma lei municipal reconhecendo o distrito como sendo de 100 hectares, por exemplo, mas essa área ela não foi georreferenciada, nem a matrícula mãe, que é uma fazenda, e nem o distrito. E dentro do distrito já tem infraestrutura, tem tudo quanto é assistência e também todos os requisitos, né, de uma cidade, ou de um distrito. Construções, várias construções essas erigidas pelos próprios moradores daquela região, e que o poder público,
Até hoje nada se fez, desapropriando aquela área ou recebendo de doação para que ali fosse implantada talvez a REURB, né? Mas o proprietário ele não tem interesse nenhum nisso, ele tem interesse ele fazer o loteamento, por razões várias, né? 1 hectare de terra nessa região vale, há pouco tempo, lá no cartório, passou lá 5 hectares o sujeito vendendo por 7.500.000 à vista. Então, é um valor considerável, né? Então, eles não têm muito interesse em doar, né, ou fazer qualquer coisa. Por isso, querem os próprios fazerem a regularização. Então, torna-se, às vezes, difícil também pelo valor de hoje. Quando foi criado o distrito, certamente tudo isso seria feito com muito mais facilidade. Concluindo, a descentralização para os estados e municípios é a melhor alternativa para uma regularização fundiária eficiente. Conhecimento do território. Necessário de conhecer o território em sua totalidade, características e detalhamentos. Arrecadação justa. Um bom cadastro permite um sistema equitativo de arrecadação de tributos. Conhecimento legal. Ninguém conhece melhor o município do que o próprio munícipe, né? Estamos fazendo a nossa parte. Claro que o município não tem infraestrutura para isso. Aí sim, através de convênios, através de consórcios, isso certamente seria possível. Mas tudo começa e termina no município. E o registrador, o tabelião, eles têm uma responsabilidade muito grande de conhecer cada palmo do seu território. E, a partir daí, nós teríamos aí, naqueles municípios onde a situação é mais ou menos consolidada, a gente levar isso à frente. E, quem sabe, a médio prazo, a gente ter aí, pelo menos em grande parte, a regularização perfeita e acabada. Não de cima para baixo, de cima para baixo não é possível, nós já sabemos disso. Há mais de 1.500 anos está fazendo, tentando alguma coisa, e não é por aí. Tá? As referências aí do que nós fizemos, aí algumas coisas mais que vocês poderão ver. Esse livro é da minha autoria, esse do meio, é a 3ª edição dele, Aquisição da Propriedade Rural sobre Terras Devolutas, a Jurimetria, que é do colega que falamos, e isso aqui é uma publicação nossa no Senado da República, através do Paulo Sérgio e do Rogério, que conseguiram com o nosso senador lá do Amapá, que hoje é líder do governo, que fosse editada pelo Congresso Nacional, pelo Congresso Nacional. Raramente a gente vê alguém publicar essas obras amarelas bonitas, né? E lá tivemos esse privilégio. Eu agradeço a todos, né, por ter me ouvido e me coloco à disposição, lembrando que em junho estaremos aqui como registrador de imóveis. Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Sistema CFT-CRTs. Técnico industrial valorizado. Sociedade protegida.